Bom dia, galerinha do canal Mundo da Dani. Bem-vindos aqui a mais uma história, né? Vamos ver aqui, mais uma situação que uma de nossas meninas estão passando. Bora lá pro nosso vídeo de hoje. Gente, eu não aguento mais alguém aspirando ali do lado de fora. Hoje tá difícil, hein? Tá difícil. Eu não sei se é o prédio aqui do lado, não sei o que é, se é landscape. Eu não sei que inferno é que tá um barulho aí de alguém aspirando alguma coisa o dia inteiro aqui nessa casa. Mas vamos lá, que a minha voz é maior do que isso. Dani, como você está? Tudo bem? Comigo está tudo bem. Me chamo Alice, tenho 26 anos, sigo você e seu canal há alguns anos. Adoro as histórias que você conta. Sou daquelas seguidoras presentes, pois estou sempre assistindo os vídeos e comentando as histórias. Como eu nunca tive uma história longa para contar, só resolvi escrever agora que você criou esse novo canal. Então vou contar para vocês uma situação que está acontecendo comigo e que tem me causado inúmeros transtornos. Porém, nunca me arrependi do que eu fiz. E pego o Rivotril porque, olha, é Rivotril também porque eu já li, tá? Antes de eu contar esse ocorrido, Dani, eu vou falar um pouquinho sobre mim e minha família. Eu nasci numa família de classe média. Meus pais sempre tiveram o próprio comércio. Desde que meu pai e minha mãe se casaram, eles resolveram abrir uma pastelaria. As coisas foram fluindo bem e com o tempo eles abriram mais 2 pastelarias. Hoje, além das pastelarias, eles têm um restaurante self-service. A vida deles sempre foi muito corrida, pois quem trabalha com lanchonete, com restaurante, praticamente não tem tempo para mais nada. Mas mesmo com pouco tempo que eles tinham para ficar em casa, eles sempre conseguiram otimizar esse tempo para nos proporcionar muito carinho e atenção. Desde que meu avô materno faleceu, minha avó materna mora na casa dos meus pais. Então ela praticamente foi nossa segunda mãe. Quando eu digo nossa, é porque ela tomava conta de mim e dos meus outros 2 irmãos. Enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam muito para não deixar faltar nada em casa. E então a minha avó ficava com a gente. Quando eu tinha 18 anos, conheci Arthur. Nos conhecemos nas inúmeras festas que acontecem no período da faculdade. E assim ficamos pela primeira vez. Começamos a namorar. O início do namoro foi um período maravilhoso na minha vida. Eu e Arthur nos dávamos muito bem, curtíamos muito juntos. Ambos tínhamos o mesmo propósito, que era se formar e conseguir passar num bom concurso público. Por esse motivo, a gente gostava muito de estudar juntos. Por diversas vezes, o Arthur ia lá em casa e a gente passava a noite estudando. Existia uma sintonia muito grande entre nós. Mesmo o Arthur sendo uma pessoa... Mesmo Arthur sendo uma pessoa mais calma e eu um pouco mais nervosa. Quando eu estava com 20 anos de idade, eu acabei engravidando de Arthur. Não foi uma gravidez planejada, até porque nessa época a gente só namorava. Só que eu era muito displicente na hora de tomar meu anticoncepcional e por diversas vezes eu esquecia de tomar. E como a gente transava sempre, sem preservativo, eu acabei engravidando. Gente, vou dar uma ênfase rapidinho aqui. Hoje eu coloquei uma história no canal. Hoje é dia 30 de maio, numa quinta-feira, que eu tô gravando esse vídeo. Eu coloquei uma história no canal Dani Delanos, que é meu segundo canal, que meu marido pegou AIDS, né? Era uma Alice que veio nos escrever. Então, você fala aqui que você e Arthur namoravam, vocês não usavam camisinhas, transavam muito. Vamos lembrar, gente, que a AIDS, ela não desapareceu, né? A AIDS existe ainda, doenças sexualmente existem ainda. E camisinha não é só para proteger de, eu não quero ter filhos. Camisinha é para te proteger de doenças sexualmente transmissíveis, que não é só a AIDS, tá, gente? Tem sífilis, tem gonorreia, tem muita doença sexual transmissível. Então vamos voltar a ter cuidado, vamos voltar a usar a camisinha, porque eu acho que as pessoas se esqueceram disso, né? E simplesmente deixaram pra lá. Mas continuando a história dela. Bom, tanto para mim quanto para Arthur e também para ambas as famílias foi um choque, porque como ela não usava camisinha, ela acabou engravidando.
Minha gravidez foi um choque, pois por mais que eu era apaixonada por ele, eu não queria engravidar naquele momento. Eu queria pelo menos terminar a faculdade antes. Para ser bem sincera, eu não tinha nem planos de engravidar tão cedo. Então a minha gravidez demorou um pouco a ficha para cair. Mas com pouco tempo de gravidez eu comecei a amar minha filha incondicionalmente, como eu nunca amei ninguém na minha vida. Já Arthur, Dani, demorou um pouco mais para aceitar a gravidez. No início ele chegou até a me culpar por eu ter engravidado. Mas depois que ele foi na primeira ultrassom e escutou o coração da nossa filha, ele mudou as atitudes e começou a acompanhar meu pré-natal. Só que nós decidimos que a gente ia continuar morando em casas separadas. Não tínhamos condições financeiras de casar e morar juntos naquele momento. E nem eu queria morar na casa dos pais dele, nem ele queria morar na casa dos meus pais. Logo que a minha filha nasceu, Arthur foi um pai bem presente. Só que com o tempo ele começou a sair à noite com os amigos, começou a não ir na minha casa com tanta frequência. E essas atitudes dele começaram a me chatear. E me deixavam até nervosa, né, gente? De primeira viagem, né? Então vocês já imaginaram. Bom, eu não achava justo eu acordar várias vezes à noite, cuidar da nossa filha, enquanto Arthur ia para os rocks com os amigos. Mas mesmo assim fui mantendo nosso relacionamento. Até que eu descobri que Arthur estava ficando com outras meninas. Quando eu descobri, eu fiquei revoltada com ele, tivemos uma briga e decidimos terminar o namoro. Mas a gente, não estando mais juntos, Arthur ainda frequentava minha casa para visitar nossa filha. E também cumpria muito com a obrigação dele, ajudava financeiramente com todas as despesas. Com o tempo que a gente já tinha terminado, Arthur começou a namorar uma menina bem patricinha. Sabe aquelas meninas bem filhinhas de papai, cheias da grana? Com menos de 2 anos que eles estavam juntos, eles foram morar juntos no apartamento da família dela. Desde que eu conheci essa menina, eu nunca fui com a cara dela. Sempre achei ela muito soberba, muito nojenta. Só que eu não podia proibir a nossa filha de ir para casa do pai, né, em alguns finais de semana, que era direito dele. Minha filha, quando ia para lá, era o tempo que eu tinha também para sair, para ter a minha vida social, curtir um pouco. Eu sou uma mulher nova, eu também sinto falta dessas coisas. Só que com o tempo, minha filha começou a reclamar de ficar indo todo final de semana. Como ela era muito novinha, ela não sabia argumentar o porquê ela não queria ir para casa do pai. E eu achava que o motivo dela não querer ir é porque ela era muito apegada a mim. Mas eu não podia impedi-la de ir para casa do pai dela. Ela ia a cada 15 dias, tá? E aí, numa dessas idas, gente, para casa do pai, a filha de Alice volta cheia de hematomas nas nádegas. Quando eu vi aquilo, Dani, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a Arthur se a nossa filha tinha caído. Ele disse que não se recordava dela ter caído. E eu fui perguntar porque eu fiquei muito preocupada quando eu vi os hematomas, né? Ele então minimizou, disse que aquilo era normal, que ela realmente poderia ter caído e ele não tivesse visto. E na mesma hora eu dei um esporro nele e perguntei que tipo de pai que ele era, se não sabia nem se a filha dele tinha caído e ficado com aquelas manchas roxas nas nádegas, tá? Ele me retrucou dizendo que ele não tinha como ficar vigiando uma criança 24 horas por dia, que muitas vezes ela ficava brincando com alguma coleguinha ou prima e ele estava fazendo outra coisa e não percebeu. Mas eu não fiquei satisfeita com essa resposta, não. Eu já tinha perguntado à minha filha onde ela tinha feito aquele dodói, mas ela disse que não sabia e eu deixei passar. Até que algumas semanas depois o Arthur me ligou e falou que ia pegar nossa filha no final de semana. E quando chegou o dia, a hora de ir para casa do pai, fui arrumar a bolsinha dela para ela levar, como eu sempre fazia, e ela começou a chorar. Dizia que não queria ir para casa do pai e da madrasta. Eu então tentei convencer ela a ir. E ela disse se ela não fosse... Eu disse, se você não for, seu papai vai ficar muito triste, porque ele está com saudades de você. Ela, então, na sua inocência, disse, queria que o papai fosse, então, na nossa casa. Tipo, papai, eu queria que ele viesse aqui, porque eu não quero ir pra lá, pois a namorada do papai belisca minha bunda. Eu teria perdido meu réu primário aí, eu acho. Dani, na hora que a minha filha disse isso, o ódio contaminou meu sangue.
Eu fiquei enlouquecida. Na mesma hora, peguei o telefone e liguei para Arthur. Mas o telefone dele caiu na caixa postal. Como ele estava indo lá para casa pegar nossa filha, não pensei duas vezes, pedi para minha avó ficar vigiando quando ele chegasse, né? No mesmo instante, peguei um rolo de madeira que minha avó usava para abrir massa. Quando minha avó me viu pegando esse rolo, ela perguntou o que eu ia fazer com aquilo. Eu falei com a minha avó que ela ia saber, mas ela insistiu em saber e eu contei o que estava acontecendo. Eu só pedi para ela ficar vigiando a minha filha quando Arthur chegasse. Bom, quando Arthur chegou com a namorada na porta, eu já fui direto na porta do carona, onde estava a namorada, mulher, sei lá, né? Morava junto, mas namorada dele. Arranquei Daniela pelos cabelos, comecei a xingá-la de tudo quanto é nome. E na mesma hora peguei um rolo de madeira que eu tinha deixado do lado e bati com toda a força na cara dela. Na mesma hora abri o supercílio dela e começou a sangrar. Arthur então desceu do carro desesperado e me segurou e começou a me questionar o que estava acontecendo, que eu estava ficando doida. Eu disse a ele que ele ainda não tinha me visto doida, de verdade, e continuei batendo com o rolo de macarrão na barriga e nas pernas dela. Nisso, os vizinhos vendo, começaram a sair de casa e foram para a rua me segurar, enquanto Arthur socorria a namorada dele. Ao mesmo tempo que ele socorria ela, ele me perguntava por que eu estava fazendo aquilo. Foi aí que eu disse que nossa filha tinha contado que a namorada dele estava beliscando a bunda dela. E eu falei, então aqueles roxos que ela chegou aqui foram de beliscões da sua namorada, tá? Dani, já tinha várias pessoas me segurando. Arthur então colocou a namorada no carro e levou ela no pronto-socorro. Nesse meio tempo, minha avó ligou para os meus pais e eles foram lá para casa às pressas para saber o que tinha acontecido. E eu falei por que eu tinha feito aquilo. Eu disse que eu tinha descoberto os motivos de minha filha ter aparecido com hematomas. Mas mesmo eu falando isso, meus pais foram bem determinados comigo. Falaram que eu não podia ter feito aquilo, que era perigoso eu até matar a menina. E mesmo assim, eu disse que eu não estava arrependida do que eu tinha feito. Se ela encostasse a mão novamente na minha filha, eu ia fazer pior. Dani, 2 dias depois do ocorrido, recebi uma intimação da polícia para que eu comparecesse na delegacia. A namorada de Arthur fez um boletim de ocorrência contra mim por lesão corporal. Meu pai então chamou um advogado amigo dele e me acompanhou no depoimento. Eu deixei bem claro o motivo que me levou a fazer aquilo. Meu advogado até cogitou a possibilidade da minha filha fazer o exame de corpo de delito para comprovar que ela também tinha sido agredida pela madrasta. Só que como os beliscões já tinham acontecido há algumas semanas, o delegado achou que não ia aparecer nos exames e eu também preferi não expor a minha filha ao ambiente de delegacia. Depois do meu depoimento, eu fui liberado e continuo respondendo o processo por lesão corporal. Dani, se você me perguntar se eu me arrependi do que fiz, eu vou te responder que não. Na verdade, eu só me arrependo de não ter batido mais, pois essa mulher é uma filha da puta em ficar beliscando uma criança inocente. Para minha surpresa, depois de todo esse problema que aconteceu, Arthur não ficou do lado da filha, muito pelo contrário, ele teve coragem de falar na minha cara que a nossa filha poderia estar inventando a história do beliscão. Quando ele me falou isso, gente, eu tive vontade de tacar esse rolo na cara dele também. Bom, depois de todo esse imbróglio, ele também entrou na justiça requerendo que o juiz determinasse os finais de semana para que ele pudesse pegar nossa filha. Porém, o processo ainda está tramitando. Assim como também está tramitando o processo de lesão corporal que a namorada dele abriu contra mim. Dani, como eu te acompanho há algum tempo, eu sei que você ama seus filhos. E se alguém fizesse isso com um filho seu, como você reagiria? Os meus pais continuam jogando na minha cara que eu fui longe demais, mas eu não consigo concordar com eles, pois eu acho que não existe limites para a gente defender nossos filhos. Outra, será que se minha filha não tivesse me contado sobre os beliscões, será que ela faria mais maldades com a minha filha? Agradeço todos os dias por ela ter me contado antes que uma tragédia acontecesse. Lembra do caso da Isabela Nardoni? Então, eu tenho certeza que se a mãe da Isabela soubesse o que ela passava na casa dos pais, alguma providência teria sido tomada. Então, essa é a minha história. Um beijo para você e para sua família.
Olha, Alice, eu não vou nem te julgar. Eu sou contra a violência. Eu acho que as coisas a gente realmente tem que, sabe, ponderar. Mas, olha, se tratando de filho, uma criança pequena, a mulher ir lá beliscar a bunda da sua filha, ficar cheia de hematoma. Eu só acho que você errou de não ter ido a fundo na história na hora dos hematomas. Deveria ter filmado, deveria, sei lá, alguma coisa. Porque aquilo ali não ia aparecer do nada, né? Deveria ter ido mais a fundo, conversado mais com a sua filha, né, com mais jeitinho. Gente, para conversar com uma criança, você não pode chegar... Se foi seu pai que fez isso, foi sua madrasta, a criança vai ficar amedrontada. Então, assim, tem que usar de algumas técnicas ali para que a criança te conte, para que a criança tenha confiança na mãe. Olha, amiga, eu não vou te julgar, não. Porque, olha, vocês viram o Henry, né? O caso do Henry, o menininho lá que o padrasto matou. Tem o caso da Isabela Nardoni, tem o caso Bernardo. Todos esses casos foram padrastos e madrastas. Eu já cansei de falar aqui, eu tive uma madrasta maravilhosa, mas eu sou, assim, abençoada, porque tem cada madrasta e cada padrasto também que eu vou te falar, né? Já vimos vários casos aqui no canal. Eu sei que muitas meninas vão falar assim, que violência, né, não leva a nada, que violência é isso, violência é aquilo, mas eu acho que foi o impulso na hora que você descobre. Imagina você tá arrumando sua filha e ela fala, eu não quero ir porque a namorada de papai me belisca e machuca. Eu não sei, gente, o que eu faria, sério. Eu já contei pra vocês, uma vez eu quebrei uma barraca na feira inteira porque a mulher deu um tapa na mão de Bruninho. Então, assim, sinceramente, eu não sei, sabe? Eu não sei. Bruninho era pequeno, ele foi tirar um cabelo que estava num docinho lá que ela estava vendendo e ela deu um tapão na mão do meu filho, né? Sai daqui, moleque. Nossa senhora, eu fui pra cima dela na hora. Então, assim, foi uma reação que eu tive naquele momento ali, tá? É um perigo? É um perigo, porque a gente nunca sabe a reação que a gente vai ter. Agora, ainda mais você vendo alguém fazer isso com um filho seu que inofensivo, inocente ali, uma criança que não tem nem como se defender, entendeu? Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários, o que vocês fariam no lugar dela? Eu com certeza teria perdido meu réu primário, isso é óbvio, né? Se a minha filha chega em casa toda marcada e eu pergunto a ela... Da onde veio aquilo? E ela me fala que a namorada de papai está me beliscando. Eu nem sei. Gente, eu prefiro nem comentar aqui para não colocar coisa na cabeça de vocês. Mas eu nem sei o que eu faria, tá? Mas vocês que são mais politizadas aí do que eu, talvez vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham que ela deveria ter feito. Vocês acham que ela extrapolou? Vocês acham que ela fez certo? Você faria igual? Contem pra gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!